Muito bem, amados, vamos conversar um pouquinho, vamos pedir a Deus direcionamento nesta noite que nós estamos aqui reunidos na casa da mãe, pedindo a força ao Pai. Amados, precisamos mesmo dessa graça de Deus, para que cada dia nós possamos começar tudo de novo. E assim mesmo, a vida é tão cheia de surpresa, a vida é tão cheia de acontecimentos, que todos os dias nós temos que realmente nos colocar junto de Deus, aos seus pés, clamando, talvez, amado, eu sei que tem as necessidades materiais, porque essas nós teremos sempre, mas temos sentido que o que se faz mais necessário, mesmo agora, é proteção, é saúde, é força, é ânimo para poder, diante de todo esse contexto ainda, nós possamos não perder o rumo, nós não percamos a direção. E especialmente, amados irmãos, amadas irmãs, aqueles que foram mais afetados ou que estão sendo mais afetados com essa pandemia, pessoas que já estavam mergulhadas em problemas familiares ou problema de saúde, e aí ainda é mergulhado num contexto desse doloroso. Realmente nós temos que recorrer a Deus. E eu fico feliz de poder encontrá-los aqui, porque de certa maneira isso nos encoraja, a vocês, mas também a mim. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, e chega um momento que a gente não consegue mais aguentar. Graças a Deus nós temos Deus, mas graças a Deus, Deus nos deu também Maria, para que nós possamos aos seus pés chorar a nossa dor, chorar ou colocar aquilo que nos faz sofrer. Às vezes precisamos dizer: mãe, me carrega no braço. Eu preciso mesmo do afeto, do carinho de mãe, para que realmente eu possa suportar esse sofrimento. Às vezes a criança, quando ela se machuca, ela corre para os braços da mãe, e ali a mãe vai afagar, vai acariciar, vai lhe confortar, né, para que depois recoloque ele no chão e ele vá de novo buscar o seu rumo, a sua brincadeira. E às vezes nós precisamos fazer isso, correr ao colo da mãe, para que ali ela possa também nos dar o aconchego, o conforto, nos fazendo sentir que nós não estamos sozinhos, para que a gente possa então continuar a caminhada. Mas não desistir, amados, não é? Eu acredito, nós temos que ter fé. Esse problema vai passar, esse problema vai passar, e nós teremos ele passando. Nós temos a graça e a oportunidade de refazer a nossa vida. Nós temos a oportunidade mesmo, amados irmãos, de começar tudo de novo. E esse começar tudo de novo, nós temos muito que observar para o evangelho de hoje, para aquilo que Jesus está conversando com os fariseus. Ora, a conversa de Jesus com os fariseus era sobre a questão da aparência. Aparência. E, amados irmãos, isso é muito sério, porque o que nós temos vivido muito pelo contexto social, esse contexto que nós estamos inseridos antes da pandemia, era um contexto que nos envolvia desta maneira, nos forçava ou nos força a viver apenas da aparência. Da aparência. Às vezes nós cuidamos muito da parte externa, que temos que cuidar mesmo da aparência, mas às vezes deixamos de lado a parte interior. Por isso Jesus é duro, mas uma dureza
ou talvez um realismo, quando ele estava falando com os fariseus, que viviam muito das aparências. E o da aparência dos fariseus era porque eles usavam roupas bonitas, com franjas, frases bíblicas. Mas na hora de praticar a justiça, o amor, a caridade, eles não faziam isso. E nós que estamos aqui, que somos igreja, corremos um certo risco também, quando se trata desse sentido. Nós temos que ter muita atenção com isso, não é? E claro, nós não devemos também abaixar nossa cabeça para aqueles que dizem para nós: eu não vivo na igreja e faço melhor do que você. Não, isso não é verdade, que também aqueles que vivem fora da igreja são mais santos ou vivem melhor do que nós. Isso não é verdade. Uma coisa não dispensa a outra. Quer dizer, nós temos que viver na igreja, mas nós temos que ter atenção àquilo que a igreja ou o evangelho nos manda fazer. Talvez é aqui onde nós talvez pecamos, porque nós conseguimos ouvir o evangelho, mas nem sempre nós conseguimos vivê-lo. Por isso, às vezes, nós somos engajados, já conseguimos, às vezes, contribuir com a igreja, com o dízimo, a oferta, mas às vezes a gente precisa ainda mudar mais dentro de nós, mas precisamos um pouquinho mudar dentro da nossa própria casa. Porque, amados irmãos, amadas irmãs, veja, é importante a questão, porque aqui entra a questão do testemunho. Entra a questão do testemunho. Nós temos que ser capazes de ser bom em qualquer situação, qualquer lugar. Eu não posso ser bom só aqui, eu não posso ser bom só na rua, mas a minha bondade tem que começar dentro de casa. Quer dizer, eu tenho que ser justo em qualquer lugar. Eu sou justo aqui, mas eu sou justo também dentro da minha casa. Quer dizer, esse ser justo aqui, amados, é a prática da justiça, de não julgar, de não condenar, mas de acolher. E nós temos conversado muito sobre isso, do nosso testemunho, dentro também de casa, para que isso leve as pessoas a acreditar naquilo que nós falamos e pregamos. Nós temos que ter esse cuidado. Eu sei que quanto mais perto, às vezes, a tendência é que às vezes pode-se ter mais conflitos. É verdade. Mas também, quanto mais perto, há também uma possibilidade de conhecer mais, e quando eu conheço mais, eu posso também amar muito, muito mais. A questão, porque às vezes nós nos atemos muito ao problema do outro. Às vezes a convivência de um certo tempo nos faz ver muito a deficiência do outro. Mas Jesus está dizendo, é primeiro lavar o copo por dentro. Primeiro eu tenho que ver as minhas fragilidades e os meus próprios defeitos, para só então eu poder, aliás, nós nem temos o poder para apontar o pecado do outro, mas para eu poder acolher melhor o outro. Quando eu dou ciência, conhecimento da minha própria fragilidade, eu passo a compreender que o outro também tem a sua fragilidade. Quer dizer, assim, amados, nós não passamos a viver somente de aparência, porque esse que é o problema, viver de aparência, e eu ser e falar aquilo que eu não sou capaz de viver. E aí é onde a gente tem que ter o cuidado, porque as pessoas às vezes debocham de nós, mangam de nós, porque eles dizem que nós falamos, mas não vivemos aquilo que nós falamos. Isso dói. Mas como eu estou dizendo, mas eles também não têm autoridade para falar assim conosco. Porém, o Evangelho também é muito claro: a quem mais foi dado, também será cobrado. E nós estamos recebendo, graças a Deus que estamos recebendo. Agora o que nós precisamos é permitir que aquilo que
que estamos recebendo, não fique aqui, mas chegue ao coração. Para dizer, porque às vezes a palavra entra aqui e sai por aqui. É preciso fazer essa palavra que chegou aqui, descer ao coração. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos aplicar em nós mesmos. Quer dizer, essa palavra aqui que nós estamos ouvindo, eu primeiro coloco na minha própria vida. Eu vou olhar, meu Deus, será que a minha atitude não é farisaica? O fariseu era aquele que vivia somente de aparência. Será que a minha atitude não é farisaica? Será que eu não estou me comportando dentro da minha casa como um fariseu? Agora, uma coisa, como eu disse, não dispensa a outra. Eu sou da igreja, serei dizimista, serei engajado, mas eu não posso deixar de ser uma pessoa justa. Porque às vezes nós estamos aqui, mas somos injustos. E aí é que eu estou dizendo, é quando as pessoas deixam de acreditar em nós. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Mas eu quero concluir dizendo uma coisa importante, amados irmãos, amadas irmãs. Deus tem os seus caminhos. E a gente vai aprendendo que Deus, Ele faz as coisas ao seu tempo, não é no nosso. Mas Deus faz as coisas ao seu tempo e em nós, na medida que nós permitimos que Ele faça. É um fato. Mas tomemos isso para nós. Tomemos isso para nós. Nós, na nossa casa, somos um escolhido. Agora, o escolhido não é um privilegiado, mas o escolhido também tem que ter consciência de que o escolhido tem uma missão. E missão, amados, é coisa que nos desafia. Mas é bom também a gente lembrar que quando Deus chama, Ele nos dá as condições. Deus nos chama, simplesmente você, Francisca, e depois te abandona. Não, Deus nos dá a condição para realizar a obra dele. A obra dele é a missão que nos confia. Agora, só exige uma coisa, que nós confiemos nele. Ninguém faz as coisas de Deus sem confiar nele. Então nós temos que confiar. Então, você é um escolhido, se você está aqui. Quer dizer, essa palavra que você está ouvindo agora, é a palavra que você vai se aplicar, para poder aplicar na tua casa. Esse entendimento que você tem agora, quer dizer, a partir desse momento que você acolhe essa palavra, lhe será cobrado depois. E onde você vai ser cobrado? É dentro de casa. Porque se o Evangelho me diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que exercitar isso dentro da minha casa. O Evangelho nesses dias dizia para nós que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E onde é que eu vou exercitar isso? Dentro de casa. Se o Evangelho está dizendo que eu devo olhar mais para dentro de mim, me limpar mais, significa que eu chegar dentro de casa, eu vou acusar menos e olhar mais para mim. Eu vou procurar acolher mais. Quer dizer, tudo eu tenho que aplicar primeiro à minha própria vida. Se eu faço dessa maneira, aí sim eu vou mudando. Agora, é também dentro de um processo. Deus tem poder para isso, mas Deus não quer que nós mudemos assim da noite para o dia. Ele quer que nós tenhamos um coração aberto e a gente vá sentindo o que é a vida, e dentro disso a gente vá mudando. É isso que Ele quer de cada um de nós. Pois que façamos isso, para que assim nós possamos nos santificar e santificar a vida da nossa família. Não importa, eu concluo dizendo, não importa se você é mais novo, se você é mais velho. Isso não importa. Deus chamou Jeremias, ele ainda estava na barriga da mãe. Então não importa. Quando Deus chama, Ele dá as condições. Ele dá as condições. Então a gente precisa confiar. Então não importa se você é mais novo, se você é mais velho. Deus chamou, e se eu acolho o chamado de Deus, então eu tenho que fazer por onde? Nunca ficar se justificando. Eu sou mais novo, eu sou mais velho, eu conheço isso, aquilo. Não, eu me proponho a fazer aquilo que Deus quer. E claro,
O longo caminho para aquele que quem quer fazer a vontade de Deus é sempre caminhar do lado da palavra e do texto mariano. Que Deus nos abençoe, amado. Abençoe você que nos acompanha agora, aí da sua casa. Você que reza conosco agora. Que Deus nos abençoe, nos dê a fé, a força que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.